seguinte, o estresse pode ser um sintoma de que a nossa estrutura social, como ela vem se desenvolvendo, está cometendo erros, isto é, pode estar criando novas patologias em função das pressões e dessas demandas modernas? Isso é assim, é bem interessante o que você está apontando, porque o ritmo que a sociedade está impondo às pessoas não é o nosso ritmo, né? Então, o que a tecnologia fez? Ela acelerou os processos. E aí, nós estamos submetidos ao ritmo das máquinas, ao tempo da máquina, ao tempo do computador, ao tempo da máquina, da furadeira, né? Então, do robô, né? Da TV. Então, a gente da internet. Com a internet hoje, a ansiedade das pessoas aumentou demais. Né? Porque tudo assim, as pessoas querem tudo para ontem. Mas eu te mandei um e-mail faz meia hora, você não respondeu ainda. Né? Nossa, te mandei uma mensagem no WhatsApp e você não viu, né? Você não viu minha mensagem? Né? Visualizou e não respondeu. Antigamente a carta ainda não chegou pelo correio. Exatamente. Aí você botava, aí via o carro, pegava a sua carta, levava, carteiro entregava num dia ou no outro, daqui 3 dias, sei lá. Hoje não, é instantâneo. Então, nosso corpo não obedece a esse ritmo. Nós não estamos, né, submetidos a isso. Não consegue responder. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa, porque essa é a nova sociedade, essa é a nova cultura, esse é o mundo moderno e que nós estamos sendo cobrados, né, para submeter. E aí isso tem acarretado isso nas pessoas. Então, as pessoas estão adoecendo. Tem uma frase interessante que ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, né? Então as pessoas vivem saudosistas, porque quando na minha época eu fazia isso, eu ouvia as minhas músicas preferidas, tomava café com os meus filhos, com a minha esposa, não sei o quê, né? E agora eu não consigo mais. Mas eu queria fazer tanto isso lá no futuro, não sei o quê, tem tanto projeto, quero conhecer o mundo. Então as pessoas ficam lamentando o passado e projetando um futuro que às vezes nem é possível, né? E não vive o presente mais. E por que esse presente também? Ele é tão estressante, né? A demanda é tão mais alta do que aquela que eu gostaria de ter, que eu sou capaz de atender, né? Que aí vai afetando, né? Então, essa cultura do consumismo, a cultura da competência, a cultura da meritocracia, né, o excesso de competências, o excesso de meritocracia, não sei o que tem que... Então, é uma cobrança a todo momento, né? A internet faz isso porque ela escancara as nossas incompetências, porque você fica sabendo o que o outro está fazendo, o que o outro conseguiu, né? Então, doutorado, pós-doutorado, no nosso caso aqui da vida acadêmica, né? O outro comprou uma casa, comprou um rancho, comprou um carro novo, todo mundo, né? E aí você fica submetido àquele monte de estímulo. Então, a vida de todo mundo é muito melhor do que a sua, né? Porque as redes sociais têm feito isso com a gente, né? Então, o que está lá parece que todo mundo é feliz, todo mundo é super bem sucedido, e só a sua grama que não é verde, né? A de todo mundo é verde. E aí a gente fica nessa ânsia de ter que trabalhar mais para conquistar isso, para comprar o carro novo, o celular novo, o tablet novo, a viagem, conhecer o mundo, a roupa nova, a roupa da moda. Se eu aparecer um dia no vídeo com essa blusa, eu não posso vir de novo, tem que comprar outra, né? Então... E aí essa coisa do consumismo, e a gente acaba entrando numa roda assim que às vezes a gente nem sabe por quê. E todo mundo, a gente não está falando disso só de quem está na academia, de quem está numa empresa, grande empresa. Você vai para pequenas empresas, eu sou supervisora de estágio, é a mesma coisa, os conflitos são os mesmos, às vezes tem 4, 5, 6 funcionários. E estão vivendo essa mesma ansiedade, essa mesma ânsia de querer tudo, de querer dar conta, de querer mais e mais competência, mais títulos e mais carro, uma casa maior, um carro melhor, um celular Eu tenho um celular que funciona muito bem, só que tem um outro que lançou e aí eu tenho que comprar, e para comprar eu tenho que trabalhar mais, para trabalhar mais eu tenho que dar 2 empregos, 3 empregos, né? As pessoas estão desse jeito, então... Isso é uma patologia. Vai patologizando a sociedade, né? A gente não para pensar, né? E quanto que isso está afetando as pessoas, Por outro lado, se eu posso ser otimista, eu sou muito otimista, eu queria apontar isso, essa tecnologia e esse mundo do jeito que está, eu vejo muitas coisas positivas. A gente fala assim, o mundo não tem mais jeito, não sei o quê, muita corrupção, muita coisa que está acontecendo por aí, né? Assassinato e tal, mas eu acho que se a gente comparar a vida que a gente tem hoje, que a sociedade tem acesso, e eu digo a população geral, não falo, né, a quem está na ponta da pirâmide, mas a população geral, acho que a gente tem muito mais acesso
a base. Então, a habitação, a alimentação, a saúde, né? Tem problemas? Tem. Tem fila? Tem. Mas ainda é melhor do que a gente tinha há alguns anos, né? Então, claro, nesse aspecto, eu acho que a tecnologia ajudou, né, a chegar a essas coisas mais para as pessoas que não tinham acesso. Bom, eu vou te perguntar também sobre o diagnóstico de riscos na empresa, risco de estresse. Então, a gente tem que estar muito atento. Então, a área de RH, psicólogos, gestores de RH, administradores, né? Quais são as questões que estão fazendo com que as pessoas fiquem desse jeito que a gente falou, né? Então, que demanda? O ritmo de trabalho, né? A pressão que o chefe está exercendo, as cobranças, os relacionamentos que as pessoas estabelecem, a saúde das pessoas. Então, desde ensinar as pessoas a cuidar mais de si mesmas, cuidar da sua saúde, cuidar das relações, cuidar da forma com que ela trata o outro. Então, ter mais competências interpessoais. Como é que ela vai falar com o outro? Né? Toma cuidado, né? Vamos ser mais gentis, né? Vamos cuidar da dignidade do outro, do respeito, né? Outro, valorizar o outro, né? Cuidar de si mesmo, ter ambientes saudáveis de trabalho, então diagnosticar isso, né? E proporcionar isso aos funcionários. Bacana. A gestão de pessoas, então como é que ela pode fazer, gerenciar todos os processos de saúde do trabalhador ali, né? Então tem fatores, tem coisas que estão afetando fisicamente as pessoas, seja um ruído, seja uma máquina, seja um cheiro, seja um objeto cortante, uma máquina que engole mão. Então vamos cuidar para que essa máquina não faça isso, vamos cuidar dos fatores de riscos físicos, né, que existem. Vamos cuidar dos fatores psicossociais, então ensinar as pessoas a gerenciar conflito. Claro. Gestores gerenciar conflitos, né? Ser mais flexível na consecução das metas, negociar as metas com as pessoas, conversar sobre isso, né? A organização como um todo. Então, assim, eu vejo objetivos sendo postos e não pensando nas pessoas. Eu quero chegar lá e nós vamos chegar a qualquer custo. Mas e as pessoas? E com quem? Como estão as pessoas em função desses objetivos propostos? Claro. Então, vamos ouvir essas pessoas. Então, a gente usa questionários, entrevistas, observação, os próprios números do RH para diagnosticar isso. Então, está tendo muito acidente? Né? As pessoas estão se afastando muito. Quais são as causas dos afastamentos? O que está escrito lá na CID, lá no atestado, né? Vamos fazer esse levantamento? Eu acho que o aprendizado definitivo que nós precisamos ter, e aí eu falo muito para gestores isso, é entender que produção, o ritmo, a qualidade da minha produção, o volume da minha produção, está proporcionalmente ligado, diretamente ligado às pessoas. E se eu não trabalhar, se eu não tiver cuidado com isso, se eu ponho como prioridade minha produção, meu lucro e tudo mais, mas eu não olho as pessoas que estão fazendo com que esse lucro possa acontecer, ou essa produção possa acontecer, vai chegar lá na frente, eu vou ter problema. É o que você dizia da sustentabilidade da empresa, dali a pouquinho ela não se mantém mais. Exatamente. Então você tem que pensar que você vai... E é uma coisa que é responsabilidade da empresa. Quando ela adoece um trabalhador em função do trabalho que ela vem realizando dentro da empresa, é responsabilidade da empresa e ela não se acha responsável. O que ela faz? Ele adoeceu, ele passa essa responsabilidade do sistema previdenciário e ele coloca outro que ele acabou de adoecer, novinho no lugar, né? Então, o saudável para adoecer também, que vai adoecer e vai se afastar, e aí vem outro e faz o mesmo processo, e etc, né? E é isso, que é esse ciclo que a gente está vivendo. Então, mas a gente tem um sistema hoje de controle disso, né? Ainda não é totalmente eficaz, mas o sistema, a Previdência, o Ministério da Saúde, tem algumas políticas, né, que estão sendo adotadas para diagnosticar, por exemplo, setores que são os que mais provocam doenças no trabalho, sei lá, X doença. Aquele setor já está, né? Eu não sei se acho que eu citei aqui num outro programa, tem um documentário Carne e Osso que fala sobre trabalho em frigoríficos, acho que eu cheguei a comentar. Então, eles têm esse tipo de pesquisa, então estão documentando, estão vendo estatisticamente quais são os setores que estão mais adoecendo porque aí vai lá para o INSS, aí ele tem condição de fazer isso, a Previdência consegue levantar esses números. Então, tem setores que têm 7 vezes mais possibilidade de adoecimento realizando aquela tarefa naquele setor do que a população geral. Quer dizer, aí vai falar que são as pessoas que trabalham, todos os que foram contratados ali são os fracos.
A culpa é do indivíduo e não é o setor, não é a atividade, o tipo de organização do trabalho, a forma com que o trabalho está sendo realizado, como as pessoas estão sendo... Porque uma coisa é você me mandar fazer alguma coisa, outro jeito é o como você vai me mandar, né? Como você vai gerenciar as pessoas. Então, ter responsabilidade, fazer o trabalho, produzir, desempenhar o trabalho a contento, é obrigação do trabalhador, ele está ganhando para isso, ele foi contratado para isso. Não é para passar a mão na cabeça de ninguém, mas é para trabalhar com dignidade, com segurança, com saúde, respeitando, né, o seu... Mas existe como pessoa, o ser humano. Uma outra apropriação da nossa sociedade, uma outra forma de pensar, que acha que acidente de... o empregado só está sendo prejudicado quando é um acidente de trabalho, arrancou a mão, né, arrancou o dedo. Aí, agora, não, se ele teve um problema de saúde mental, psicossocial, emocional... Não está relacionado ao trabalho. Não está relacionado. Não é culpa nossa. Não é culpa nossa, exatamente. Então, exatamente, a gente tem muitos casos, por exemplo, segundo número, se não me engano, está em terceiro lugar os casos de transtornos transtornos mentais relacionados ao trabalho como causa de afastamento do INSS. Só perde para acidente e para Dort Ler. Só que quando você... E aí, isso não é maior, não está em primeiro, segundo lugar, porque a maioria dos afastamentos por depressão, por exemplo, né, não é depressão no trabalho, né, ou relacionada ao trabalho. É depressão. Então está lá, afastou, mas não está relacionado ao trabalho. Então não faz o nexo causal, né, não estabelece nexo causal entre a atividade realizada e a doença que foi diagnosticada. Mas isso a gente está aperfeiçoando o sistema, os peritos e todo o processo, e isso vai começar a ficar um pouco mais claro. A gente também está educando melhor os próprios alunos dessas áreas, né, então da área de psicologia, da área de recursos humanos, gestão de pessoas, administração de pessoas e tal, para dar um pouco mais, um olhar, né, maior para essas questões, né, psicossociais, como um fator de risco, né, claro. No trabalho também. Então, um chefe que te assedia, um chefe que te cobra além daquilo que você pode fazer, que te faz trabalhar uma carga horária, né, muito grande, trabalhos em turnos alternados. Então, tem uma série de... O próprio risco do desemprego, né, a instabilidade. Toda hora você está ouvindo que você tem um monte de gente lá fora para te substituir. Né, então, são fatores de relacionamento, que são fatores psicossociais de risco e que acometem o trabalhador de um jeito assim, que, né, emocionalmente, e ele acaba desenvolvendo as doenças, né, e a gente se esquece que as pessoas também têm estruturas emocionais diferentes para suportar isso. Você lembrou uma coisa muito importante, que é a questão da resiliência. É um tema, resiliência, né? O que é resiliência? É aquela capacidade que algumas pessoas têm de viver algumas situações que são demandas acima das suas possibilidades e ela ainda consegue lidar com elas. Elas são, mas aí a resiliência tem a ver com apoio social, com autoestima, tem uma série de fatores. A gente pode vir aqui um dia só para falar de resiliência. E aí, então tem uma série de fatores que aumentam a resiliência das pessoas. E aí você fala assim, mas porque tem gente que vive a mesma situação e não adoece, tem gente que adoece, porque são resilientes, tem uma constituição física, emocional, né, psíquica mais fortalecida que não se deixa abater. Só que a maioria das pessoas não tem esse nível alto de resiliência e elas se abatem. Né? E por outro lado, mesmo os que têm alto, se você submeter um estresse muito grande, vai acontecer a mesma coisa. Aí ele pode não acontecer a curto prazo, mas a longo prazo ele morre do coração. Simplesmente ele apaga e vai embora. Porque ele foi tão pressionado, ele foi submetido a tanta pressão por tanto tempo, ele foi segurando, dando uma de fortão, que chega uma hora que o bomba, né? E vai para... Não aguentou, né? Adriana, então, eu queria muito ficar aqui mais um montão de tempo conversando. Mas a gente vai encerrando o programa. Também. Eu agradeço muito a sua presença. Obrigada mais uma pelo vez, espaço. Prestigiando o Empreender Tecnologias e, acima de tudo, compartilhando com a população esse conhecimento que é tão bom, tão rico e que pode ajudar muito a nossa sociedade de maneira geral. Tenho muito prazer em estar aqui, em compartilhar, em falar. A gente deveria fazer mais isso, né? Porque o conhecimento fica aqui dentro da universidade, né? Apesar que a gente faz isso com os alunos, faz estágio, vai para o campo, mas ainda assim é pouco, né? Então, sempre que for possível, eu estarei com certeza aqui com você. Legal, valeu. Legal, e você que está em casa, muito obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho, por estar conosco mais uma vez no programa Empreender Tecnologias. A gente encerra aqui, mas convidando já você para que na próxima semana esteja conosco no canal 55 UHF da sua TV Unifev. Grande abraço, ótima semana para você. Tchau.